Vamos que dia, ai, ai. Dois palhaços. Vamos lá. Você tá gravando esse negócio? Não, aí? tá, né? Tá. Ai, meu Deus. Bom dia. Bom dia. Conectando Ai, seu. meu Deus. Ai, meu Deus. Olá, gente. Olá, bom dia. Bom dia. Conectando seu Facebook Live. Ai, o pastor fica fazendo palhaçada aqui, Baixar um gente. pouquinho esse negócio aqui. Minha mãe, deu pra achar. Tá muito alto. Bom dia, domingo. O que é hoje, pastora? Veja aí. Ai, peraí. Dia 19, eu acho. 19. Hoje é 20, amor? É 20, Oh. então. Bom dia. Bom dia. Conectando-se. Ao Facebook Live. Hoje, dia 20 de dezembro de 2020. Olha, 20 de 2020, né? E agora são 9 horas e 3 coisa minutos. profética nisso? Não sei. Ai, gente, o pastor bebeu, só pode. O pastor acho que bebeu, gente. Eu? É, gente. Por que não você? Por que tem que ser A eu? pastora hoje tá muito cheio de graça, né? Meu? Tá Ó, bom. pastora, a Miriam, é o aniversário dela hoje. A Miriam Ô, de Araújo. Miriam, parabéns, minha querida. Parabéns, Deus parabéns, Miriam. abençoe. Deus abençoe. Né? Vamos mudar o foco. Né? É, glória a Deus. Ai, ai. Vamos lá, gente, que nós temos que fazer nossa devocional, né? Hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse, capítulo... Estivemos falando sobre o Apocalipse, capítulo 6. Sobre os selos. Abrimos 6 selos e hoje vamos continuar, né? Você falou que não é nós que abrimos. É, Jesus que abriu, nós não abrimos nada, né? Nós só abrimos lemos... nada. Obrigado, pastor, é verdade. É. Né? Mas não vamos abrir o 7º selo ainda hoje não, né? Porque ainda vamos... É. O capítulo 7 ainda vai falar hoje sobre os 144 mil Isso. selados. E somente amanhã que vamos abrir nós não vamos abrir nada. Jesus abre o 7º selo, né? E que daí começa a falar das trombetas e tocar as trombetas e assim por diante. Lembrando que nós estamos falando dos juízos, né? De Deus, né? E Jesus então começa a mostrar o que haveria de acontecer, tá? Fazendo um paralelo com o que estava acontecendo lá na época, né? No Novo Testamento ali no início ali na era ali do início do século, na época da perseguição ali no começo ali do século ali, na época de César, né? Após, né, César ali, a grande perseguição, que era uma grande tribulação, mas também se referindo agora aos finais dos tempos. Então, acho que a gente pode começar, pastora? Podemos? Podemos começar. Capítulo 7 de Apocalipse. Você que nos acompanha, por favor, pegue sua Bíblia. Acompanhe com a gente. Acompanhe conosco. Vamos lá, então? Vamos lá? Me diz assim. Depois disso, vi 4 anjos em pé. Depois disso o quê, né? Depois da abertura dos selos, né? Isso. Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Por que 4 cantos da terra, pastor? A terra, por acaso, tem canto? Tem, pastor? Você foi ligeiro, hein? A pastora, a gente é ligeira. Eu quis pegar... Aprendi com você. Porque, na verdade, assim, não é que tem canto a terra, né? Isso aqui, aqueles que acreditam que a terra lá é plana, né? Já se apega aqui. Já você pega aqui. Mas aqui a ideia é realmente, assim, no sentido dos pontos cardinais, norte, sul, leste, oeste, sabe? Então é nesse sentido, tá? Por isso que fala, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, no sentido norte, sul, leste e oeste. Okay? Agora imagine sem vento algum, né? Pois é. Nossa. Retendo os ventos. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Então aqui vamos te pontuando, Isso. pastor. Então observe, gente, que esses anjos eles tinham uma missão. Isso. Tá? A missão justamente era danificar a terra e o mar. Tá? Porém, né, um outro anjo com o selo de Deus, né, brada em alta voz, né, para esses 4 anjos, tá? Dizendo que eles aguardem até Eu não li o 3 ainda, né? Não li o 3 ainda. Você viu que minha cabeça. Então, vamos lá. 3. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados.
144 mil de todas as tribos de Israel. Ok. Então aqui, então, né, voltando, recapitulando, que eu estava, né, colocando o carro na frente dos bois. Então, Ele bradou em alta voz. bradou alta voz, dizendo para aqueles anjos, olha, não, acalme, segura um pouco aí, né, não destrua nada até que Sejam selados. sejam selados. Para você não faça confusão, por favor, porque como aqui fala de selar essas pessoas, né, esses 144 mil, tá? E aqui falam, né, selados as testas dos do servos do nosso né, Deus. a gente pode se remeter à marca da besta na testa, na mão, não. e não tem nada a ver, tá? Isso aqui é outro É selo, outra coisa. tá? Então não confunda, por favor, tá? Só fazendo essa observação para você não confundir. Porque aqui está falando do número que foram selados, 144 mil de todas as tribos. Diz um número, dá um número. Isso, e bem pontual, Tribos de Israel. Tá Se claro para referindo- você? Tanto é que agora vai 144 mil das tribos de Israel. E aqui ele vai especificar. Podemos ler? podemos ler. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. Tribo de Gade, 12 mil. De Asser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Sacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Quer dizer, das 12 tribos, de cada uma delas, 12 mil serão selados. Será que tem 12 aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A 12 senhora que tribos. foi professora do que dava aulas aqui mesmo? História de Israel, né? História de Israel. Eu não fui professor de história de Israel, não. Não foi? Não. E aquela musiquinha que você me ensinou? Foi do quê? Aquela foi de quando eu tive aula. Ah, foi quando você teve aula? Foi quando eu tive aula. Ah, então tá bom. Porque Tá daí eu tinha que explicado. fazer prova, daí para poder decorar eu fiz a música. Muito bem, muito bem. Mas tá faltando uma tribo aí, não tá não? Veja lá, se não tá faltando uma tribo. Vamos ver se eu pego a pastora, gente. Hoje nós estamos aqui, estamos querendo se pegar hoje aqui, né? Veja só, pastora. Tá faltando. Tá faltando uma tribo? Tá Tá faltando. faltando uma tribo aí, você que tá nos acompanhando. Você tá muito mal acostumado, a gente dá tudo pra você mastigadinho. Agora trate de localizar... Tá faltando a de Dan, Ah! porque Tá vai estar faltando incluída uma tribo aqui de de Dan. Benjamim. Ah, muito bem. Mas Benjamim não era uma tribo já? Não. Não? Tá vendo? Então você que quer saber o porquê, vai estudar a história de Israel, tá? Só para você ver. E me diga uma coisa, e por acaso Levi era uma tribo? A tribo de Levi era uma tribo. Era uma tribo. Né? Mas ela recebeu herança? Não, né? Não, Muito bem. E José? José era uma tribo? também não. Também não. O que está fazendo aqui? Tribo de José? Vai estudar a história de Israel. Tá bom, gente? Isso aqui é só para aguçar o teu desejo. Na verdade, José... Ele tá me pondo à prova, gente. Mas Efraim era uma tribo? Manassés. Efraim, Manassés. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dana, Efraim não. Gad e Esser. Efraim não era. Issacar também. Zebulon, José e Benjamim. Não? Não, Benjamim era? Benjamim era? Benjamim era. Então. E José. Bom, enfim. José, você... sim. Mas, enfim, o que é importante aqui agora, escatologicamente, nós estamos falando sobre... Nós só estamos aqui aguçando aqui para você criar uma curiosidade para você estudar, tá? Mas aqui fala, irmãos, de selados de 12 mil de cada tribo, tá? Porque 12 mil, né? De cada tribo, sendo 12 vezes 12, 144 mil. Lembrando que nós estamos falando aqui de um período de tribulação. Então, está dizendo assim, no período de tribulação, aqueles anjos serão soltos com seus ventos para destruir o quê? Terra e mar, trazer destruição, né? Sobre a terra e mar. Danificar, desculpa. Ele usa o termo danificar, para poder, sido dado poder para danificar terra e mar. E essa expressão que está lá no versículo 2. Tá? Então, mas ele fala, não antes Não que faça seja isso antes que seja selado esses 144 mil. judeus, porque é da tribo de Israel. Então, a gente entende que são um número de pessoas. Tá, Que vão agora ser aqui, separados. o que é importante você saber? Mas será que só isso? Será que seria só 144 mil judeus? São tão poucas pessoas que vão se salvar nesse período da tribulação? O resto vai tudo morrer? Tá? Então, gente, aqui você vai encontrar estudiosos dizendo que isso aqui é um número assim, que representativo, tá? Que vão ser mais pessoas, enfim, não tem como você Mensurar isso. mensurar,
tá? Mas é óbvio que não ficar Não dá pra está saber. escrito, tá? O que está escrito é isso. É o que está escrito isso. Tá escrito Você vai isso. encontrar também aqui, pastor, é importante você saber. Por exemplo, teve uma época, agora já não mais, mas os testemunhos de Jeová, eles diziam que 144 mil se referia ao número de pessoas a serem salvas e que só seriam eles. Só seriam eles salvos e que eles seriam 144 mil. Até que o número de testemunhos passaram a 144 mil. Daí eles ficaram numa situação complicada. Ixi, então agora quem vai ser? Porque agora é o seguinte, vamos escolher aqui, Quem vai ficar? porque eles passaram de 144 mil, que a princípio era somente a religião deles que iam ser salvos. Eles se referiam a esses 144 Quer mil. dizer que eles não podiam evangelizar mais ninguém. Criou-se um problema. Por quê? Porque daí, agora, eles vão fazer um sorteio entre eles mesmos. Não. Daí eles entenderam que era só um número representativo. Não. Mas mesmo assim eles creem que é só eles. Não creem que não é outros mais. Tá? Então, enfim, queridos, vamos pela Bíblia. A Bíblia fala que não está falando de denominação. A Bíblia está falando que é aqui, ó, das tribos de Israel. Tá? Entre outras palavras, queridos, tá? Você vai ver agora aqui na sequência, acompanhe comigo versos 9, que eu tenho Tipo algo assim, para agregar essa informação. Nós estamos falando de pessoas que vão receber uma marca, que vão ser salvos de ser danificados, ok? Uma coisa boba, assim, né? 144 mil das tribos de Israel, assim. Uns 12 mil da tribo do Brasil. Não, acho que não. Né? Não, brincadeira, Mas vamos lá. gente, brincadeira à parte. Deixa o Vamos versos continuar lá, 9, vocês vão ver, né? vai agregar uma informação muito importante. Observe lá. Ok. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Opa, Presta atenção nisso. agora uma grande multidão que nem quem podia contar, então não tem o número. Agora ele viu uma grande multidão incontável. 144 mil, você conta. Judeus. Ponto. Agora uma grande multidão incontável. Tá entendendo? De todas as nações. Aqui entra o Brasil que você falou, Aqui entra o Brasil. tá? Tá entendendo? Por isso que a gente brincou antes, gente. Tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, Aleluia. que se assenta no trono e ao cordeiro. Ou seja, é ele que define quem vai ser É salvo. ele que Não é uma religião. Olha que massa isso. Muito massa, gente. Vamos repetir de novo aqui, ó. Depois disso olhei, Jesus. diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Esta é a igreja de Cristo, gente. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja de Cristo. Eu falei assim, quantos membros tem a sua igreja? Você fala assim, está escrito lá em Apocalipse 7, Grande multidão. 9. Uma grande multidão que ninguém pode contar, meu querido. Quem pode contar? Essa é a quantidade de membros que tem minha igreja, porque só existe uma, a Igreja de Cristo. Né, gente? Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciões me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Agora, então, porque nós estamos falando dessa multidão. Dessa nós multidão. estamos falando dessas pessoas. E alguém pergunta, mas quem que é Quem esse são? povo? Quem que é esses meninos aí de da onde branco? vieram? Da onde vieram, tá? Olha só. Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram Da onde? da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, Eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. agora, queridos, sem entrar em nenhuma polêmica acerca do arrebatamento, por exemplo, tá?
se é antes ou depois da tribulação. Agora, queridos, assim, tire você a sua conclusão. É óbvio que nós queremos que o arrebatamento da igreja, né, seja antes da tribulação, para a gente não ter que passar pela tribulação, para a gente não ter que morrer, né, para que muitos não tenham que morrer. Então, enquanto a gente não quer passar nenhum tipo de sofrimento maior, né, a gente quer passar por essa experiência do arrebatamento tão gloriosa, e eu espero que essa seja a nossa experiência, minha, a sua, tá? Mas você vê que há pessoas aqui que vão ter que lavar né, pelo sangue do Cordeiro, tá? E vão ser encontradas depois diante do trono, né? E vão falar, essas aqui são aquelas que passaram, né, a grande tribulação, tá? Agora eu te pergunto, irmãos, se Deus deixou esta palavra para a igreja, porque essa palavra aqui não ficou para o judeu, para os 144 mil que não aceita. Deus deixou essa revelação aqui para a igreja, que aceita, e o Apocalipse ficou para a igreja. Deus deixaria essa informação, tá? Para quem vai passar ou para quem não vai passar? Para pensar. Tire as suas próprias conclusões, tá? Teria necessidade de deixar essa informação para quem não vai passar? Tá? Ou será que o Senhor deixou essa informação para quem vai passar ou para quem pode passar ou não passar? Pode ser que algumas pessoas, né? Exemplo, tem gente que acredita que o arrebatamento, tá, aconteça antes da tribulação, tá? Que são os pré-milenistas, né? O pré-tribulacionistas, perdão, tá? Particularmente, eu acho pouco provável. Eu acho que o Senhor deixou essa revelação aqui para que nós entendamos que a tribulação, nós vamos passar pela tribulação, muitos de nós seremos, né, teremos que passar, muitos de nós teremos que derramar o sangue, que seremos esses aqui que derramaram o seu sangue, tá? E vamos sim ser encontrados diante do trono de Deus, nunca mais teremos fome, porque estarão passando, significa que passaram fome, passaram sede e derramaram o seu sangue na tribulação, mas não negaram o Cristo, olha só, tá? E alguns chegaram, passaram fome, passaram sede, mas não derramaram o sangue, chegaram, né, até o momento do arrebatamento, de serem arrebatados, tá? E foram arrebatados, tá? Não passaram pela morte, né? Porque o arrebatamento chegou e eles conseguiram permanecer vivos até aquele momento, né? Seja fugindo, seja escapando, mas enfim, passaram pela perseguição, tá? Então, agora, não faz muito sentido Deus deixar para nós todos esses avisos e detalhe, ele não deixou isso aqui para o povo judeu. Esse livro da revelação não é o judeu que tem o Apocalipse na mão e estuda o Apocalipse, é a igreja. Não faz muito sentido ele ter deixado este livro para quem não crê neste livro, tá? Então, agora, a igreja crê neste livro. Então, será que não é hora da igreja começar a estudar esse livro e se preparar para esse livro? Ou depois vamos chegar para Deus e falar, Deus, mas eu não sabia, mas como se eu deixei o livro para vocês, queridos? Eu avisei vocês, tá? Ai, pastor, você está me deixando com medo. Não, querido, Deus deixou para nós o livro, para a gente se preparar em oração, em busca de Deus, tá? Em cuidado com a família, em proteção, em tudo, tá? Em intensificação no poder do Espírito Santo, tá? Porque senão também a gente só fica aguardando um arrebatamento e não se prepara, fica naquela coisa assim, naquela vida assim desprovida de cuidado, de oração. Não, eu fico aqui, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, esperando o arrebatamento, tá? Mas daqui a pouco vem a perseguição, eu nego Jesus esperando o arrebatamento, porque eu não fui preparado para quê? Para ser confrontado a minha fé. Queridos, na boa, se vem Jesus, se vem alguém, né, com uma arma na tua cabeça, fala, nega Jesus agora, e você fica, meu Deus, e agora? O arrebatamento não veio, alguém está com uma arma na minha cabeça, ou eu nego Jesus, tá? Ou eu vou morrer. Daí você vai negar Jesus porque você não quer morrer? Para pensar. Você fala, puxa, agora o arrebatamento não veio, eu estou diante ou da morte ou de negar Jesus. Eu vou negar Jesus para poder ganhar um tempinho. Não, você negou Jesus, queridos. Você não... Claro, espero que não aconteça isso. Graças a Deus estamos aqui, que estamos no Brasil, vivemos um país ainda livre, que não tem esse tipo de risco no momento, tá? Então, se fosse
Mas devemos nos Na preparar. China já seria diferente. Na né? China já é diferente. Você tá? já estaria Ó, em não risco quer dizer nada iminente. não. A China está comprando o mundo, já comprou alguns países vizinhos, tá? Já está comprando, não de fato, mas de direito, porque não pode comprar via propriedade, mas está injetando dinheiro e ficando devendo para a China. Então quem deve, né? Você sabe, quem deve vira escravo. Então ela está comprando de forma indireta, está emprestando dinheiro, então fica devendo, né? Indiretamente está virando escravo e está dominando o mundo, tá? Então, de forma indireta, está escravizando o mundo. Daqui a pouco é dona do mundo todo, né? Então, quem é dono manda. Então, assim, nós temos que estar preparados, queridos. Então, comece a estudar o livro de Apocalipse de forma, pensando o seguinte: Deus deixou isso para quem? Para quem Deus deixou o livro de Apocalipse? Para a igreja, não foi para o judeu, né? Tá? Foi para a igreja. Não é para o judeu que não crê, porque o judeu, ele crê na lei, ele não crê no Novo Testamento, com exceção do judeu messiânico, que já crê em Jesus. Então não faz sentido, para pensar, seja racional agora, não faz sentido nós acreditarmos que o arrebatamento, tá, vem antes da tribulação de uma coisa que Deus deixou para nós. Não faz sentido. Tá? Eu digo para você, eu quero acreditar que sim, que o arrebatamento venha antes, eu quero acreditar nisso, mas eu quero estar preparado, entendeu? Para passar pela tribulação, e quero preparar você, porque se vir antes, estamos no lucro, né? Mas não faz sentido, porque a palavra foi deixada para nós, para que a gente soubesse, senão só veio para informação, só para a gente, eu vou subir para o céu e dizer lá no céu, pois é, eu já sabia o que ia acontecer, né? Deus só me informou antes para mim ficar sabendo. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Tá? Então, nos preparemos em oração, nos preparemos e preparemos as pessoas. Sabe o que vai acontecer, querido? Se nós entendermos isso, nós vamos levar isso a sério, nós vamos pregar isso a sério e as pessoas vão se converter. Porque as pessoas vão falar assim, puxa, né, eu preciso entregar a vida para Jesus de verdade, porque a coisa vai pegar. E eu preciso levar a sério o evangelho. Eu preciso parar de picuinha na minha casa, na minha família, com a minha esposa, com minha esposa, porque o negócio vai pegar. Eu preciso levar Jesus a sério, a igreja a séria, a vida cristã séria, porque o negócio, senão se fica brincando de ser crente, esperando um arrebatamento aí antes do negócio pegar, entendeu? E não leva a sua vida a sério como cristã. Pense nisso. Eu quero que hoje você fique refletindo nisso, tá, queridos? Porque não é brincadeira a vida cristã. Tem gente ainda, né, pastor? Você pegando coisinhas pequenininhas diante dessas, né? Verdade. Preocupado com coisinhas tão insignificantes, brigando, né, por coisinhas tão pequenas, né? Quando está em risco é a sua salvação. É verdade, gente. Vamos lá então? Queridos, Deus abençoe todos vocês, né? Vamos aqui saudar todos. E amanhã sim, capítulo 8, então, nós não abrimos nada. Jesus abre o seu oitavo selo e daí começa a falar do que vai acontecer, das trombetas, e cada trombeta também é um juízo que começa a acontecer. E assim vamos estudando, ok? Vamos lá então cumprimentar aqui.